Então, estamos dando início hoje à 63ª reunião virtual do Conceito Rosa Cruz do Cosmo. É o capítulo 12, a evolução da Terra, influência de Mercúrio, a reunião virtual do grupo da Fraternidade Rosa Cruz de Campinas. Vamos dar início pela oração do estudante Rosa Cruz. Oração do estudante Rosa Cruz. Aumenta o nosso amor por Ti, ó Deus, para que possamos servir-te melhor a cada dia que passa. Faze que as palavras dos nossos lábios e as meditações dos nossos corações sejam sempre agradáveis à Tua presença. Ó Senhor, nossa força e nosso Redentor. Assim seja. Assim seja. Então, nós vamos fazer hoje uma retrospectiva aí, do esquema de evolução, daquilo que a gente já estudou, né, um pouquinho. Então, eu queria começar assim, olha, nós sabemos que este é o gráfico do esquema da evolução, que vai do período de Saturno ao período de Vulcano, e que hoje nós estamos no globo B do período terrestre. Então, qual é o propósito da nossa evolução? Ninguém? Adquirir experiência. Adquirir experiência. Mais alguém? Essa experiência, né, ela vai nos levar desde o Deus estático a um Deus dinâmico, um Criador. Então, quando a gente chegar no período de Vulcano, toda essa experiência que a gente vai tendo à medida que a gente foi descendo aqui nos globos e agora a gente começa o caminho de subida, a gente vai então se tornar um Deus criador. Como disse Santo Agostinho, né, esse esquema de evolução, ele nos mostra de onde viemos e para onde vamos. Então, de Deus nós viemos e para Deus nós voltaremos. A gente começou a nossa evolução na primeira revolução do período de Saturno, e neste momento nós estávamos totalmente inconscientes dos mundos que nos rodeiam, e que Deus criou para nós, né, como campo de evolução. Nós tínhamos a consciência divina, mas não tínhamos a consciência de nós mesmos. Então, a primeira parte do esquema da evolução é a involução. Então, é o período que nós viemos, do período de Saturno até atingirmos o nadir da materialidade, onde nós estamos agora, é o nosso período de involução. O que quer dizer involução? É evoluir na matéria. Então, é exatamente isso, Luiz. O processo. Repete a frase, por favor. Involução, dessa forma que é mostrada, é evoluir na matéria. Ou seja, né, é o mergulho profundo que nós tivemos até a região química, onde está a matéria, né? Então, ela é também chamada... A gente era incapaz de funcionar nos mundos que Deus criou para nós, então, no início, né? E aí, à medida que a gente foi passando por cada período e por cada globo, nós fomos adquirindo a consciência individual de nós mesmos. Então, nós começamos lá falando que a gente tinha a consciência divina, mas não tinha a consciência do mundo que nos rodeava. Hoje, nós já temos a consciência de nós mesmos como indivíduos separados. Então, esse foi tudo que aconteceu no processo de involução. Nós adquirimos o poder anímico, que é o poder da alma, e nós adquirimos a mente criadora. A mente foi o último que nós adquirimos, né? E nós temos ainda muito para evoluir dentro disso. Para a gente conquistar os 3 mundos, foi necessário, que são o mundo do pensamento, o mundo do desejo e o mundo físico, a gente precisou primeiro aprender a construir corpos com o material desses mundos.
Por que mesmo, pessoal, que para funcionar a gente precisou construir corpos? Porque para a gente funcionar em qualquer mundo e expressar as qualidades que são peculiares neste mundo, é necessário a gente possuir um veículo formado da matéria deste mundo. Então, essa é o princípio, né? E vocês acham que nesse caminho de evolução a gente está sozinho? É um caminho que a gente fez sozinho? Não, nós tivemos a contribuição das hierarquias criadoras. Muito bem. Nós tivemos a ajuda dos anjos, arcanjos e das hierarquias criadoras. Muito bem colocado, Terezinha. Senhores da mente, senhores da forma, senhores da individualidade, da sabedoria, da chama, querubins e serafins. Ou seja, tivemos muita ajuda, né? Para podermos fazer este caminho. Muito bem. Hoje, né, nós estamos no nadir da materialidade e o nadir da materialidade, ele marca exatamente a diferença entre a metade marciana e a metade mercuriana do período terrestre. Então, nós estamos encerrando a parte marciana e começando a parte mercuriana que nós vamos falar. Então, a parte marciana, ela ainda pertence à involução. A parte mercuriana, ela já pertence à nossa subida no esquema de evolução, que é a chamada evolução. Qual foi o nosso trabalho nos períodos de Saturno, solar, lunar e metade marciana do período terrestre? E nós vamos acabar cedo. Vamos lá, isso. Nós construímos, tivemos o germe do corpo físico, né, do corpo vital, no período solar, o corpo de desejo no período lunar, e agora adquirimos a mente no período terrestre. E em cada período, e cada revolução de cada período, nós também tivemos o aperfeiçoamento do veículo correspondente. Muito bem. Toda revolução, a primeira revolução, a gente recapitula e aprimora o corpo denso. Na segunda, o corpo vital. Na terceira, o corpo de desejos, né? E agora nós estamos aí melhorando a nossa mente. Então, o nosso trabalho foi de aprender a construir os corpos e efetivamente usar esses corpos para ir funcionando no mundo físico de desejos e mundo do pensamento. Então, a involução, como o Luiz falou, né, ela nos traz a matéria pela cristalização de corpos. Então, à medida que a gente vai descendo, a gente vai ficando mais denso, né? E aí os corpos vão se cristalizando em corpos efetivamente. Até aqui, pergunta? Não? Está bem claro, né? Agora nós vamos começar a subida, que também é chamada de evolução. Então, no esquema de evolução, ela é a parte agora que a gente vai subindo das regiões mais densas para as regiões mais etéricas. O que é essa segunda parte, conhecida como evolução? Alguém arrisca? Essa segunda parte também é conhecida como ascensão. Isso. É a volta a Deus, né? Isso. Então, o ser humano individual, ele vai desenvolver consciência própria até convertê-la na divina onisciência como Deus. Então, aqui de Deus viemos, para Deus voltaremos. Então, agora a gente volta para Deus, né? E automaticamente, como nós temos um potencial interno de Deus, então nós vamos evoluindo e tendo até atingir a capacidade criadora.
Nós temos que nos E outra tornar... coisa, Pode falar. outra coisa que pode ser interessante é a gente perceber que na evolução nós vamos adquirindo material e cristalizando e construindo os nossos veículos. Perfeito. Na evolução, nós vamos sutilizando os nossos veículos. Muito bem. E assim, né? Se nós descemos sem ter muito consciência dos mundos externos, agora a gente vai subir, né? Consciente, capaz de dominar a matéria de todos os mundos. Tem uma coisinha aqui muito importante entre a involução e a evolução que se chama epigênese. Ou seja, nós, enquanto espírito virginais, temos contidos em nós todas as possibilidades do seu divino Pai. Ou seja, a gente fala, a gente é uma centelha de Deus, então nós temos todos os poderes de Deus latentes dentro de nós. E para a gente desenvolver, aprimorar, agora no nosso processo de subida. Mas existe também a epigênese, que é o germe da vontade independente, que faz com que a nossa evolução não seja simplesmente, né, ou somente, vou pôr somente, que é melhor, né, desenvolvimento dos poderes latentes. Mas nós, enquanto ego, podemos fazer melhorias nas condições existentes e desenvolver coisas completamente novas, né? Então, isso é dado pelo poder da vontade. Muito bem. Então, nós vamos começar agora a nossa parte mercuriana. E aí nós estamos falando, então, onde começa a influência de Mercúrio, que nós já começamos a sentir, né? Então, o que acontecerá com a Terra nas próximas 3,5 revoluções até terminar o período terrestre? Uma das coisas é ela vai se eterizar. Nossa densidade vai diminuir ao máximo. Muito bem. A gente vê, né, assim, a questão da água, a gente fala muito, tem chovido menos, tal, tudo isso também já começam a ser reflexos das mudanças pela qual a gente está passando, né? Então, as condições da Terra vão se tornar gradualmente mais etéreas. E no período de Júpiter, aqui, ó, o globo D, ele volta a se localizar na região etérica. Então, quando a gente subir agora na região D, né, aqui da região etérica, por isso que é importante a construção do corpo-alma, porque nós vamos começar, né, a viver no mundo mais etérico. O verdadeiro trabalho do período terrestre, ele começa agora, na 4ª revolução, efetivamente. Então, até agora, nós tivemos todo um processo aí de aprendizado. Nós entramos agora na metade mercuriana, onde a vitória final é a de Mercúrio sobre Marte, que é o quê? Marte era a matéria, Mercúrio é a mente. Então, é a vitória... Oi? É importante colocar um ponto aí. Alguém se recorda o que foi que ocorreu no ano de 2012? A nível global, todo mundo falava, ou falou naquele momento, naquele ano, o que iria acontecer, o que estava previsto, o que todos pensavam em função de previsões, etc. Alguém se recorda disso? Que o mundo ia acabar. Isso, Luiz. A influência atlântida acabou, né? Exatamente. Foi o final da... Tanto é que aquele calendário maia, ele é baseado no tempo de Vênus e não no que nós usamos hoje em dia. Acabou. Exatamente. Então, o que aconteceu foi que, de fato, assim, as ferramentas que até o ano de 2012 nós tínhamos, e que facilitava enormemente, né, a nossa vida física,
elas acabaram. Ou seja, essas ferramentas que a humanidade tinha à sua disposição para seguir na vida física, no mundo, né, mundano, né, elas encerraram, acabaram. E aí é um pouco aí do que a Rê está falando, a questão da evolução. Né? A evolução não é no plano físico, né? A evolução é, como o próprio nome diz, é uma subida, é uma ascensão, é evoluir, é adicionar, é ir para cima. Ou seja, é voltar, como disse a Terezinha, né? Acho que foi a Terezinha que comentou agora, né? É o retorno à casa do Pai. Né? E não se faz mais necessário essas ferramentas. Salvo aqueles ainda que não atingiram o nadir da materialidade, né? Só que vai ser muitíssimo mais difícil agora. Pode comentar, Teresa. E quais eram essas ferramentas que nós tínhamos e que acabaram, deixaram de existir? Uma pergunta muito boa, Terezinha. Mas não vou conseguir te colocar aqui agora. Não me recordo exatamente todas as ferramentas que a gente tinha, tá? Mas como disse o Luiz, toda a ferramenta que a gente tinha desde a época Atlante para cá, para ser utilizada, para a gente seguir no processo evolutivo, elas acabaram, tá certo? A gente conquistar a matéria, né, Glauco? Oi? Para conquistar a matéria, você não tem mais ferramentas disponíveis para conquistar a matéria. É uma alegoria, né, a forma de dizer ferramenta, né? É uma forma alegórica da gente dizer as situações existentes no plano, no planeta, na época que a gente vivenciou até o ano 2012, acabou. Não tem mais. Eu posso entender assim, tipo, as condições materiais, as condições espirituais do momento, eu posso entender assim? Olha, espirituais, Terezinha, materiais sim. Tudo que o planeta tinha disponível para que fosse facilitado a nossa evolução física, existia. Entendi. Uma das coisas que mais está ficando evidente que não tem mais ambiente para a astúcia e as religiões de raça. Terminou a influência da religião de raça. Ainda tem as pessoas que estão forçando lá, né? Você vê que ainda colocado às claras, né, Luiz? Às claras. A outra coisa é que agora, como não tem mais ambiente para astúcia, tudo é colocado para fora. Toda a verdade que o ser humano faz ou deixa de fazer, ela vem para fora. Aí, então podemos... Aliás... Fica evidente, né? Então podemos dizer que a tecnologia vem nesse momento e liberta a informação que agora é ampla, todo mundo se comunica no mundo inteiro. Isso significa também que a verdade aparece de uma maneira mais clara e a astúcia perde muito com isso. Alguém duvida do que está acontecendo no momento atual no mundo? Só complementando uma coisa que a Magali comentou com relação à questão da tecnologia, isso tem a ver com a próxima época entrante. Isso. A era, né? A era de Aquário. Né? Isso tem a ver muito fortemente com esse momento que a gente está vivenciando tecnológico. Né? A época de Aquário, ela a era, né? De Aquário, ela como o próprio símbolo de Aquário diz, né? É um signo aéreo. Né? Então, as tecnologias hoje, né, os meios de comunicação são no ar. Né? Tudo através do ar. Então, tem a ver com esse momento entrante que a gente ainda não chegou, mas já está na vizinhança. Transição, né? Então,
Pode falar. Não, pode falar. Não, Quem é falar? eu acho, assim, me toca, nós estamos falando num ponto muito fundamental, né? Quando a gente começa agora realmente a evolução, realmente a verdade passa a ser uma coisa fundamental. E falando em tecnologia, de repente eu me lembrei agora, a gente vê coisas assim como o Afeganistão, uma terra tão longe, tão diferente, tão parece que escondida. Agora a gente vê em casa o que está acontecendo dentro da casa dos afegãos. Enfim, o mundo ficou assim todo aberto para todo mundo. A gente agora tem noção de tudo, né? Então, olha, pode falar, Terezinha. Max Rendel também ele fala, ele deixa bem claro, né? Que realmente chegaria o momento em que a mentira ela não ficaria mais escondida. E aquele, o astuto, o mentiroso, o trapaceiro, na descoberta do seu caráter, ele não se importaria, e é o que a gente está presenciando. Ele usa, inclusive, uma palavra que eu acho muito forte, descaramento, né? Que a pessoa realmente estaria assumindo e não se importaria, não. Assumiria seu caráter mal. É assustador. E é o que a gente realmente está vivenciando. O caminho da evolução, se a gente olhar o planeta, né, o nosso barco, né, ele gira aí em torno do Sol, né, junto com os planetas, né? Mas o caminho de evolução, que é o que a gente está tratando aqui, ele vem de leste para oeste. Né? É só para a gente pontuar o que a Magali mencionou, né? Aonde começaram os salvadores do mundo? Na Ásia. Na margem leste do Oceano Pacífico. E aonde vai culminar? Termina no lado oeste do Pacífico. Uhum. Aí começa outro ciclo, né? Exatamente, Luiz. Ou seja, os grandes líderes da humanidade, os grandes salvadores, vamos assim dizer, da humanidade, começaram no leste e fizeram a sua peregrinação para o oeste. Né? E aonde está sendo construído o quê? A nova terra, né? A nova Jerusalém está aqui no oeste, né? Exatamente. Muito bom, Luiz. Bonito isso. Nossa. Então vamos lá. Agora, Regiane, em questão de colocação, essa palavra descaramento, nós temos ouvido, né, ultimamente, algumas pessoas falam, não, eu fiz mesmo, e daí? Eu fiz porque eu quis fazer, não fiz nada. Ele diz ainda por cima assim, mas eu fiz tudo dentro da lei. Aí você fala, caramba, mas a ética, né? Principalmente ligada a dinheiro, né? O negócio. Então, gente, não é igual a dinheiro. O que está acontecendo é que à medida que o mundo... acho que tudo isso serviu para a gente pensar que não é só a gente que evolui, né? A Terra também evolui. Então, quando o Glauco fala das ferramentas, o que nós estamos falando é que, assim, à medida que a gente mergulhou na matéria, vai funcionar como os atrasados. Imagine assim, a gente está na 5ª série, aí a gente repete... Vamos falar, a gente está no 5º ano, a gente repete pela 2ª vez, aí a gente começa a ficar fora desta classe que a gente está, né? A gente vai conviver com pessoas mais novas e tal. Então, esse processo das ferramentas que o Glauco falou, nós estamos falando justamente disso. A Terra vai mudando o seu estágio e os atrasados vão tendo mais dificuldade de se manter. Então, se a gente for olhar os nossos irmãos atrasados da onda de vida humana, que são os como que chama? Nossa, deu branco. Os símios. Não,
Me ajuda aí Os antropóides. Os antropóides. Nossa, me deu antropóides. branco. Com os antropóides, isso, né? A gente vai ver que eles têm muito mais dificuldades porque eles estão usando de recursos muito parecidos com a época em que a gente estava no nosso estágio, semelhante ao estágio dos animais, né? Então, eles não têm todos, eles foram ficando para trás. Então, é um pouco disso que vai acontecendo. Que nem agora a gente sabe, nós vamos ter que construir o corpo-alma para funcionar nas regiões mais etéricas. Então, esse é um processo de evolução. Tudo bem? Ficou claro? Ô, Regiane, quer dizer, se a gente fizer uma análise histórica, da mesma forma que nós aspirávamos à luz, para a gente, na época Atlântida, bom, para a gente viver, para ver a luz, nós tínhamos que desenvolver os sacos pulmonares, porque a atmosfera tinha que limpar, senão a gente não via nada, né? Quer dizer, nós desenvolvemos os pulmões, por fim da história, e a gente consegue ver a luz do sol da forma que a gente aspirava, e muitas outras coisas decorrentes. Tá bom. Agora, para a próxima era a de Aquários, a era etérica, quando a Terra se eterizar, quer dizer, vai acontecer provavelmente as mesmas situações que aconteceram na época Atlântida, né? Isso que é tido como os mitos das épocas, né? Isso. Então, se a gente for entender o dilúvio, foi justamente a condensação daquela névoa que nós tínhamos e que a gente vivia com uma outra forma de respirar, muito parecida aí com os peixes hoje, né? Do que hoje, não quer dizer que a gente tinha guerra, não é isso que nós estamos falando, parecido, né? Mas a gente tinha um sistema de respirar diferente. Quem não conseguiu desenvolver os pulmões ficou naquele estágio e teve que continuar seu caminho lá até o terceiro céu e tentar recuperar aí esse tempo perdido. Tá bom? Me parece que esses são os atrasados do período terrestre, né? Olha, eu fico pensando que, assim, da mesma maneira que a gente teve que conseguir desenvolver o pulmão para poder passar de ano, digamos assim. Salvo-conduto, né? Agora, na verdade, nós vamos precisar desenvolver o corpo-alma. Isso mesmo para nós é uma coisa que fica assim, a gente fica idealizando como será esse corpo-alma. Daí eu me lembrei que quando a gente estudou as outras épocas, na Lemúria, eles não tinham olhos. Daí, conforme na época atlântica começa a vir a claridade, eles sentem a luz. E a própria luz, a necessidade da luz é que desenvolve os olhos. Então, eu acredito que o corpo-alma, na medida que a gente for se esforçando realmente para chegar a esse corpo-alma, automaticamente esse corpo vai sendo construído, né? Desde uma ideia, mas acho que é por aí. Desde que a gente purifique, porque agora na parte etérica nós vamos ter que purificar os nossos desejos. Nós vamos ver aqui, a vinda de Cristo, ele vem para falar isso, né? Então nós vamos ter que purificar, vamos ter que transmutar os desejos inferiores em superiores, em o ajudar. Então, os nossos desejos também, os nossos pensamentos vão se eterizando, né? Eles vão ter que estar muito mais voltados para o fraternal. Por isso que a gente fala, né? O nosso foco hoje, no nosso processo de evolução, não é mais o mundo físico, né? Essa ganância, o tirar vantagem de tudo. Nós temos que ir para um outro estágio. Regiane, você, de uma certa forma, você quer dizer, se nós não desenvolvermos nosso corpo-alma, nós também não teremos condições de renascer nas próximas, daqui a alguns milhões de anos. Sim, como não ter... Da mesma forma que a gente não conseguiu sobreviver após a Atlântida, nós também não vamos conseguir. É isso que você quis dizer? É exatamente isso. Quem não desenvolveu o pulmão, não ficou, foi no dilúvio,
Então, nossas irmãs e irmãos ficaram atrasados, né? Eles voltaram, se atrasaram, morreram, aí fizeram todo o caminho, purgatório, primeiro céu, segundo céu, aprenderam lá a construir também, enfim. Aos trancos e barrancos, né? Infelizmente, nem todos vão conseguir ter esse corpo-alma, né? No momento adequado, né? Nossas irmãs e irmãos que não desenvolverem, elas vão se tornar atrasados do período terrestre. Então, vamos lá, né? Nossa. Então, como eu falei, o nadir da materialidade, agora onde nós estamos, ele marca a diferença entre os dois períodos. A influência de Marte, que polarizou o ferro na metade mercuriana, nós tivemos uma influência forte de Marte, que gerou a produção do sangue vermelho e quente. O ego penetrou, então, o corpo denso e passou a conseguir governá-lo. E ele aí, então, ele teve todo o processo da construção, né, de dividir a força criadora, parte para a sexualidade, e aí, então, ele precisou de um outro sexo, né, complementar para conseguir gerar um feto. E parte da força criadora subiu para a construção da laringe e para a fala, porque além de conseguir controlar o corpo e viver no mundo denso, ele precisava aprender a se comunicar, a se expressar. E quando a Terra foi arrojada do Sol, então a influência de Marte diminuiu sobre o ferro. Vamos entender agora a influência de Mercúrio. Mercúrio polariza o metal de mesmo nome, Mercúrio, né? Mercúrio vai agir para libertar o ego. Olha aqui a questão do corpo-alma, maga. O Mercúrio vai ajudar, né? Vai agir para libertar o ego dos veículos densos. E aí, por meio da iniciação. Então, Acabei de aprender. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho também, né, sobre o cetro de Mercúrio, que ele fala um pouco, né? Eu tenho duas formas de fazer este caminho da evolução. Lindo. Então, Mercúrio é o educador mental dos seres humanos. Por isso que a gente diz que a gente ainda está aprendendo e desenvolvendo a mente. Se eu for olhar o metal mercúrio, né, em doses convenientes, ele reduz a aderência do corpo ao ego. E numa dose exagerada, ele provoca paralisia, ou ele liberta o ego do corpo de uma maneira imprópria. Tá? Então, para a gente entender um pouquinho, vamos falar das hierarquias, né? Então, qual é o propósito dos senhores de Mercúrio nesta parte mercuriana agora do período terrestre? Então, vamos lá, né? É capacitar o indivíduo para ter domínio próprio. Então, ele vai nos ajudar a arte de se dominar. O ser humano somente pode governar outros quando ele for capaz de dominar a si mesmo. Então, hoje a gente não tem total domínio da gente mesmo. Os senhores de Mercúrio ensinam para o ser humano a sair do corpo, a sair e a voltar ao corpo segundo a sua vontade e não de forma como se ele tivesse, como que eu vou dizer? Da forma correta, né? Não acontece dele sair se ele não quiser. Então, esse é o domínio de eu poder sair do meu corpo físico e voltar para ele. E aí, então, quando eu aprendo isso, o corpo denso ele passa a ser uma casa confortável e não uma prisão como é hoje. Hoje a gente não consegue ler, sair, viver no mundo dos desejos, aprender na memória da natureza, porque a gente fica preso e a gente sabe que no corpo denso a nossa visão, o nosso aprendizado, ele está limitado, né? A gente diz que aqui a gente não enxerga e não vê claramente como a gente veria em outros mundos, né? Aqui a gente vê como espelho. Então, os senhores de Mercúrio estão exercendo agora um papel cada vez mais ativo no trabalho da iniciação da humanidade como um todo,
muitas pessoas sensitivas estão já sentindo a presença, né, dos senhores de Mercúrio. A mente inferior ou concreta se juntou à paixão egoísta, sendo missão dos senhores de Mercúrio, que são a inteligência superior, nos ajudar a usar a mente sem egoísmo, né? Porque nós só vamos conseguir ser verdadeiramente criadores quando a gente se libertar do egoísmo. Então, imagine que vai chegar um tempo que a gente não vai mais precisar da fala para se expressar. A gente vai... por isso que a gente diz, né, que as verdades não poderão mais ser ocultas, porque eu vou ler de mente para mente, diretamente, a essência das pessoas. Então, eu não vou poder esconder o que eu sinto. Então, senhores, por intermédio de Mercúrio, o mensageiro dos deuses, como ele é conhecido, a oitava inferior de Netuno, a gente pode acender no canal espinhal o fogo luminoso e brilhante da purificação e da regeneração. Por isso, não sei se vocês já viram, né? Quando a gente fala dos anjos, eles terem asas, na realidade não são asas como a gente idealiza, né? Com penas, voa. Então, na realidade, essa luminosidade que ela jorra, né, para fora, né? São emanações. Isso, desta luminosidade. Então, o alquímico processo de acender essa energia, ele efetua-se na coluna vertebral, onde está o sal, o enxofre, o mercúrio e o azoto. Os nobres e altos pensamentos, a meditação sobre assunto espiritual e o altruísmo manifestado na vida cotidiana é que faz com que isso se torne incandescente, a medula espinhal, né? E esse fluxo de luz suba para a questão aí mental. Então, a segunda metade da energia criadora, encaminhada para cima através da coluna vertebral, é o fogo espírito espinhal, ou seja, também conhecido como a serpente da sabedoria. Essa luz, ela acende gradualmente e quando no cérebro ela chega até a glândula pineal e a glândula pituitária, o corpo pituitário, ele põe em vibração esses órgãos e aí sim abre-se para nós os mundos espirituais, capacitando o ser humano a comunicar-se com os deuses. Ou seja, quando eu consigo fazer isso, eu começo também a conseguir sair do meu corpo e voltar para o meu corpo, né? Segundo a minha vontade, porque daí eu aprendi também a controlar esta energia. Até aqui, algum comentário? Não, tudo muito bonito. Então vamos mais um pouquinho. Os senhores de Mercúrio fizeram um trabalho fantástico, não? E agora eles vão fazer um trabalho ainda mais forte, né? Eles já começaram o processo de iniciação, mas a gente sabe que ainda poucos, embora o caminho esteja aberto, que nós vamos falar agora, poucos ainda estão conseguindo, né? Então, a vinda de Cristo, ela inaugura uma nova era. E qual é essa nova era, né? O ser humano, ele passa a obedecer à lei interna, onde a principal missão da sua vida é despertar nele mesmo a divindade interior, o seu Cristo interno, né? E isso, né, ele abre também as portas do caminho da iniciação. Então, ele fica aberto para todos que desejarem essa iluminação, desde que se comprometa a pagar o preço, que a gente sabe, com o egoísmo nós não vamos chegar lá, com o desejo de ver as coisas nos mundos espirituais para benefício próprio, nós não vamos chegar lá, né? Então, é toda uma abnegação e um sacrifício, porque a gente subindo, muita gente sobe com a gente e depende da gente também, né?
Então, Mercúrio nos ensina que por meio da iniciação, a gente então a funcionar nos veículos superiores, e aí então a iniciação só é possível através da purificação da mente. Então, por isso que eles sozinhos, os senhores de Mercúrio sozinhos, não vão fazer esse trabalho para gente. Eles vão nos ensinar, vão nos ajudar nesse processo todo, mas quem tem que fazer esse processo somos nós mesmos. Mercúrio, então, é o planeta mais próximo do Sol, né? Mercúrio está emergindo do período de repouso planetário, ele ainda exerce muito pouca influência no ser humano, em razões desse nosso materialismo arraigado, desse nosso egoísmo, desse nosso tirar vantagens de tudo, eu primeiro, né? Mas, à medida que o tempo for passando, a gente vai, essa influência dele vai ser mais forte na nossa evolução, até porque não tem outra forma. Para a gente ir para os próximos estágios, nós vamos ter que purificar a mente. Mente e coração vão ter que andar mais próxima, né? As casões futuras, as raças futuras vão obter muito maior ajuda dos mercurianos. E os povos das épocas e revoluções posteriores vão obter ainda mais. Mercúrio é o elo, é o mensageiro entre os deuses, que são os princípios, e a humanidade. É por meio de Mercúrio que nós aprendemos, primeiro, a natureza objetiva, a qualidade das coisas, que a gente se identifica, que é esse racional. E depois a consciência dos princípios, ela acontece através da experiência na prática, né? Então eu não tenho só o conhecimento, mas eu tenho a experiência. Então, são manifestações de Mercúrio, o aprender a falar, o ler, a escrever em outros idiomas. Ele representa como faculdade da razão a raiz pela qual a gente aprende a lei de causa e efeito. Então, a lei de causa e efeito, ela tem a ver com a lei de Newton, que é ensinado na escola, na física, né? Porque tem a ver com esse lado racional. A mente consciente, ela observa o mundo material, de onde ela desenvolve uma consciência das causas internas. Então, resumindo, a gente deve utilizar objetivamente as qualidades de Mercúrio sem emoção e de forma concisa, porque Mercúrio nos chama para esta razão. Então, até aqui, perguntas ou comentários? Tem uma... Você podia voltar uma transparência? Olha, eu antiga. E logo a consciência dos princípios abre essa nova consciência à realidade subjetiva. O que é essa realidade subjetiva? Então, nós estamos falando, né, que a gente não aprende só com a razão. A razão e a experiência, ela se unem e ela vai dando interpretações para cada um, de acordo também com o seu grau de evolução. Tá? Jane, também é o fato, né, de Mercúrio estar te ensinando a você sair do corpo, né? Também. E aí você vai aprender fora desse corpo. Então, é toda uma realidade subjetiva fora daqui. E que você vai aprender a ler na memória da natureza, o seu contato nos outros mundos. Ô, Regiane, essa vai ser a super internet? Onde você vai, em vez de usar fibra ótica, você já vai direto. Se eu for falar no físico, sim, né? Mas se eu estiver falando no conceito de que o mundo vai se eterizar de todas as formas, eu vou ter também um aprendizado muito mais no mundo do desejo, em loco, na memória da natureza, sem precisar de nenhum instrumento daqui. Agora, claro, quando eu olho o mundo físico, a nossa comunicação no mundo físico, ela está num grau de eterização muito maior. Antes era fio por todo canto, hoje tudo está na nuvem, né? Antes você arquivava uma CPU. CPU.
Era enorme, gigantesca num escritório. Alguns andares de filme. Hoje está tudo na memória, né? Então, no seu celular. Então, assim, isso também é uma eterização deste processo. Tudo bem? Então, vamos explicar essa mesma evolução, né, com o caduceu ou o cetro de Mercúrio. Porque eu acho legal, porque aqui nós temos duas formas de evoluir que nós vamos ver, né? Então, Mercúrio foi o deus da iniciação. O caduceu é o símbolo da iniciação. Os aspirantes modernos, eles reconhecem no caduceu o símbolo mais perfeito jamais concebido da iniciação. Então, o que nós estamos falando aqui, né? É uma vara entrelaçada com duas serpentes, que na parte superior ela tem duas pequenas alas ou um elmo alado. E aqui, né, nós estamos falando que ela simboliza a peregrinação da involução e da evolução. Então, o mesmo que a gente viu no esquema da evolução, nós vamos ver aqui, né? E ela inclui também o cedro aqui, ó, que é o caminho reto da iniciação. Então, eu posso fazer esta evolução ou eu posso acelerar o meu processo de evolução seguindo o caminho reto da iniciação. A suposta intervenção de Mercúrio entre as duas serpentes que estão subindo, elas se impostam na vara, né? Também então, desculpa, aqui ele mostra a interferência de Mercúrio ajudando neste processo. O caduceu é também considerado o símbolo do equilíbrio moral e da boa conduta. O bastão expressa o poder, as duas serpentes expressam a sabedoria e as abas a diligência. Ou seja, né, ele expressa aqui os pensamentos elevados para a gente conseguir subir nessa corrente. E o caduceu, ele nos diz, né, de onde viemos, né, que é o nosso processo de involução, e para onde vamos, que é a volta para Deus. Então, na involução até a metade marciana, a metade marciana, ela marca o final, então, da involução neste esquema de evolução que eu falei, né? É quando o ego penetrou na matéria. Então, nós estamos falando aqui da serpente azul, onde nós começamos a nossa descida no período de Saturno, no período solar, lunar, até a metade marciana do período terrestre, o nadir da materialidade. Veja que o processo é espiral dentro de espiral. Então, todo o nosso processo de aprendizado é um processo em espiral. A parte agora da evolução, ele é simbolizado pela serpente branca aqui, né? Então, nós estamos falando aqui da metade mercurial do período terrestre, que marca agora a nossa subida, o período de Júpiter, o período de Vênus, até a nossa chegada no período de Vulcano. A nossa partida, então, da parte material até a máxima da parte espiritual que a gente vai poder alcançar neste esquema de evolução. Então, esta parte nós estamos chamando de metade mercurial e onde a gente vai ter toda a ajuda de Mercúrio. Até aqui, tudo bem? Então, agora vamos à sabatina. Vamos fazer algumas perguntas. Ô, Regiane, peraí. Fala mais do cetro de Mercúrio. Nossa, você estava num embalo tão bacana, parou de uma vez, assim? Não, vou falar daqui a pouquinho. Antes quero fazer mais umas perguntas. Aham. Então, vamos lá, algumas perguntas. Qual é o propósito? Então, de tudo que nós falamos, o que ficaram para vocês do propósito dos senhores de Mercúrio? É a nossa iniciação, né? Auxiliar para a nossa iniciação. Os que estão nos ajudar e estão nos ajudando e vão nos ajudar a completar esse período
terrestre, essa 3,5 que nós temos mais em volta para completar o período terrestre. Vai nos ajudar também na purificação da mente e nos ensinar a sair do corpo denso. Que mais? Perfeito. Então ele vai ensinar para gente a arte de... Pode falar. Uma das coisas que me parece que é muito, muito importante é nós nos governarmos, nós nos ter domínio sobre nós mesmos, nossos pensamentos, né? E aí para frente. Domínio. Exatamente. A primeira coisa que eles vão nos ensinar é a arte de se dominar. Atualmente, eles estão trabalhando sobre o indivíduo, capacitando a gente para esse domínio próprio, não incidentalmente, né? Mas porque só assim também a gente vai ter o domínio dos demais. E para isso a gente tem que estar com a mente purificada para ser o altruísmo, né? Porque senão esse domínio, porque a gente vai ter muita gente para ajudar como que eu falo? De ondas de vidas que vão depender muito do nosso auxílio também, né? E a gente tem que estar com a mente já purificada. Você fala de ondas de vida, mas a nossa onda de vida da humanidade é a que mais vai precisar de ajuda, né? Também, porque os mais evoluídos vão ajudando os menos evoluídos, né? E nós vamos precisar de Mercúrio para isso. E você falou mais para trás uma palavra mágica, né? Nós vamos, para nos desenvolvermos, nós vamos ter que usar essa palavra chamada ajudar aos outros. Então, outra coisa também, Rê, que você falou, que ele vai nos ajudar a sair e voltar do corpo, né? É uma coisa muito legal. Mas, além de tudo, tem um outro trabalho que ele faz também, que ele vai nos ajudar a funcionar nos veículos superiores, né? Muito bem. Porque não adianta nada ensinar a gente a sair e voltar para o corpo, você já está perdido lá em cima, né? Muito bem. Então, ele vai nos ensinar isso mesmo, a funcionar nos mundos superiores. Regiane, quer dizer, quanto mais nós entrarmos em sintonia com as vibrações dos senhores de Mercúrio, mais nós vamos desenvolver a nossa glândula pineal. A mente, toda essa parte que nós construímos aí quando a gente jogou a força criadora para cima, quando a gente falou aí da energia que vai subir para a coluna para poder vibrar as glândulas pineal e esqueci o nome da outra, pituitária. Então aí é o que nós vamos fazer aí, essa energia fluir e a gente vai eterizando, né, o nosso corpo. E com isso nós estaremos construindo verdadeiramente o nosso corpo-alma, não é isso? Sim, que é a eterização do nosso corpo denso, exatamente isso. Muito bem. Eu fico pensando que para a gente agora, mesmo tendo muita força de vontade, é tão difícil a gente evoluir, né, aprender e tal. No momento em que a gente tiver essa liberdade de sair de acordo com a nossa vontade e vivenciar os planos superiores, é uma evolução, com certeza, num ritmo tão mais rápido que a gente não pode nem compreender, né? Porque vai estar ali o universo à nossa disposição para ver, compreender, tirar dúvidas, enfim. É maravilhoso. Muito bem. E olha só, a metade mercuriana agora é apenas o início deste processo de evolução que nós vamos começar. Então, é só o comecinho. E qual o ensinamento dos seres humanos, dos senhores de Mercúrio ao ser humano? Então, um deles é esse, do sair e voltar do corpo, e a funcionar nos veículos superiores, como disse a Ângela, né? Não adianta só sair e voltar. Mercúrio é, então, o educador mental da humanidade também, tá? Bom. Regiane, mas é sair e voltar, mas ter consciência do que você vivenciou durante esse período, né?
Por isso que é funcionar nos veículos superiores. Não é simplesmente sair, voltar e tudo bem. Não, a gente vai trabalhar lá. A gente vai ter iniciação, a consciência, exatamente. Tá? Então, qual o trabalhar é o trabalho, a gente entende como trabalho de cura também? Tudo, né, Luiz? Porque o trabalho de cura faz parte do processo nosso, do desinteresse. Quando a nossa mente também estiver mais purificada, mais voltada para o outro, nós vamos poder fazer todo esse trabalho de cura de uma maneira muito mais intensa e consciente, né? E aí você, consequentemente, você ajuda mais e acelera mais o seu desenvolvimento espiritual? Porque hoje muitos de nós atuamos como auxiliares invisíveis, mas a gente não tem consciência disso, né? Então, bom, aí nós temos assim uma pergunta aqui, né? Qual a diferença do caminho da evolução da humanidade comum e de um iniciado? Eu penso assim, que da humanidade comum, ele vai no zigue-zague, vamos dizer assim, né? E vai como a maioria, né? Quer dizer, estou sendo redundante. E o iniciado vai pelo caminho reto do caduceu. Eu estou me referindo ao caduceu. Exatamente. É justamente esta parte do caduceu que é o caminho reto, porque a humanidade comum está caminhando neste esquema de evolução, e isso vai acontecer porque a própria Terra vai evoluindo, né? E nós podemos escolher este caminho. Os dois levam a Deus, a diferença é que quando eu escolho esse, depende muito da minha vontade, da minha responsabilidade em estar fazendo aí, né? Vamos pegar, se eu for escolher o caminho de iniciação da Rosa Cruz, né? Eu sei que eu tenho uma responsabilidade enorme para com o outro também, para comigo, para com os meus exercícios e para com o outro, né? Então, tudo vai depender se a gente realmente quer ser colaborativo com este caminho da evolução, porque se eu não for, eu não vou sentir a evolução acontecendo. Não só isso, mas o que eu vejo também é a nossa responsabilidade diante daqueles que nos observam. Muito bom, porque a gente é modelo, né? Sim, não adianta nada a gente falar assim, não, eu estou na Rosa Cruz. Por estar na Rosa Cruz é fácil, eu também sou, né? Estou na Rosa Cruz. Agora, o que eu me dedico à Rosa Cruz? O que eu faço para isso, né? Isso que é importante, porque todos os caminhos somente conduzem a Deus. Agora, é como você falou, você quer ir pelo zigue-zague ou você quer ir pelo reto? A escolha é nossa. As oportunidades estão aí. Agora, se nós não aproveitarmos essas oportunidades, elas vão acabar, né? Então, cabe a cada um saber que caminho vai escolher. Esse é um caminho mais rápido, né, gente? E desinteressado, né? Só vou subir por aqui se eu tiver um desinteresse do material e um interesse genuíno na parte espiritual, né? Então, até a metade marciana, a gente tinha apenas algumas iniciações menores e somente poucos tinham acesso a elas. No início da metade mercurial, que está começando agora, mas a gente já tem a influência, né, no período terrestre, a gente recebeu as 9 iniciações menores, mas ainda para poucas pessoas preparadas. Com a vinda do Cristo, o caminho da iniciação, então, além de ser aberto, ele se tornou mais completo, com 9 iniciações menores e 4 iniciações maiores, né? E esse caminho é o que acelera a nossa evolução. Então, em vez de eu fazer todo esse processo espiralado, eu vou numa sequência, eu vou num caminho reto,
tá? Então, basicamente era isso. Agora nós temos ainda um tempinho, fica aberto aí para os comentários e para as conclusões ou o que vocês quiserem. Ô, Regiane, essa afirmação aqui, com a vinda de Cristo, esse caminho da iniciação se tornou ainda mais completo, com as 9 iniciações já existentes, menores já existentes, e as 4 maiores. Isso quer dizer que quando é dito lá na Bíblia que ele rasgou o véu do templo, é isso daqui? Na realidade, quando é dito na Bíblia que ele rasgou o véu do templo, ele disse, a iniciação agora está disponível para quem quiser, desde que você se dedique. Ela ficou mais completa, mas o rasgar o véu do templo está ligado a essa questão dela estar aberto para todos que quiserem, e não ser só para uns poucos preparados. Agora, ele também disse, vai depender da sua vontade, vai depender de você abrir mão de muitas coisas materiais, né? Não é um caminho é o famoso, simples. vendo seus bens e me acompanhe. Então, é por aí. E por outro lado também, antes era de fora, né? Para dentro, era fora. Hoje não, hoje é interno, é você com você mesmo. E antes dependia de hierofantes, né? Sim, de você estar pronto para fazer. Você tinha que ser preparado dentro de família, todas aquelas coisas. Agora... os próprios essênios, né, que ajudaram muito Cristo, eles estavam num estágio aí, né, diferente, né? Então, não era aberto para todo mundo, era aberto para poucos, né? Hoje não. Então, rasgar o véu do templo foi isso. Daí, eu vim para ensinar. Nós não aprendemos nem o básico que Cristo veio ensinar, né? Que é o olho por olho, dente por dente, para a gente substituir por dar a outra face, que na realidade, a única coisa que ele falou foi assim, né? Eu não tenho que estar voltado para o meu, mas eu tenho que estar voltado para o do outro, né? Então, a gente, para o amor ao próximo, para a fraternidade, nós não aprendemos nem o básico, né? Ô, Regiane, uma outra pergunta. Isso é uma afirmação de uma parte e saber se você concorda com isso. Quando os irmãos, o irmão maior e os irmãos se reúnem todo dia à noite, na meia-noite, lá na fraternidade em Oceanside, no templo, né? Desculpa, é no templo. E para transmutar toda a energia negativa, de ódio, de raiva, de sensualismo e etc, e transformar tudo aquilo em amor e devolver à humanidade, talvez esse seja o serviço mais elevado que que eu já vi descrito em algum local. Então, eu acho que, inclusive, né, nós temos um grande papel nisso, porque essa energia positiva a gente pode fazer nas orações que a gente faz e nós no trabalho do ritual à noite, né? Quando eu faço... Também, mas quando eu faço o ritual à noite, que eu digo às 6h30, e que eu tenho aquele período para me concentrar nesta energia positiva e no ritual de cura, na energia de cura, e disponibilizá-la para que os irmãos maiores possam fazer uso delas nessa transmutação, porque essa vibração também ajuda na transmutação de tudo de ruim que teve na humanidade e na transmutação que eles vão fazer para devolver com coisa boa. Que Deus te ouça. Ângela fez um comentário que, assim, bem oportuno, né? Quando ela falou, não adianta nós estarmos, né? Alguém está na fraternidade Rosa Cruz e não proceder como tal. Até porque, assim, nós somos efetivamente exemplos. Então, todas as nossas atitudes, né, estão sendo vistas e, na medida em que são benéficas, nós estamos evoluindo e trazendo e contribuindo para os que estão próximos a gente está ajudando e carregando, né? Então, a nossa responsabilidade no nosso cotidiano
ela é muito grande. Ela é muito grande, ela é muito sutil. Então, assim, a gente precisa ter muita perspicácia, muita atenção com isso, com nossas atitudes e pensamentos também, os menores, os mais insignificantes, né, entre aspas, porque nessa altura do campeonato nada é insignificante. Então, assim, para com o nosso próximo. Eu queria colocar em relação a Cristo, no que se refere ao aspecto iniciação, fica muito clara a essência do que ele passa, porque aí acabam o conceito de raça escolhida, de privilégios, só os especiais, acabou. Todos são filhos de Deus e vai depender do mérito, do esforço, do trabalho, da boa vontade, para qualquer um chegar lá. Essa é realmente o que Cristo passa desde as coisas mais mínimas, como na iniciação, que é o grande objetivo da gente, na verdade, né? Muito lindo. Mais alguém? Por exemplo, assim, quando a gente, né, toda a trajetória e os ensinamentos do Cristo. Então, eu sempre penso, eu sempre reflito sobre isso, por exemplo, ser da outra parte. Eu ser generoso sem abrir mão, sem ser, como diz no popular, sem ser bestalhado, né? Sem Aqui no interior a gente fala que é sem noção. Sem ser noção. Lá na Bahia a gente fala bestalhado, viu? Aqui então, é sem noção. Né? Então, assim, a gente ser generoso, porque a gente também precisa de nos autopreservar, né? Para preservar a individualidade da gente, a dignidade da gente, né? Olhando para não ser prepotente, porque é uma linha muito tênue, né? Então, assim, são reflexões que eu mesma estou sempre fazendo, né? Que realmente é de uma sutileza muito grande, mas que, pelo menos para mim, elas são muito benéficas, né? Ajudar o outro se ajudando. Uma vez eu ainda morava aí em São Paulo, em Campinas especificamente, quando um folheto, alguma coisa assim, não sei se foi da Rosa Cruz ou não, caiu na minha mão, né? E dizia assim, falava sobre os mandamentos da lei de Deus. Primeiro mandamento da lei de Deus, amar aos outros como amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo mandamento da lei de Deus, amar ao próximo como a si mesmo. E aí tinha entre aspas, e não mais do que a si mesmo. Então isso sempre, volta e meia, isso bate o sininho em mim. Então a gente fazer o outro, ser generoso, ser humilde, mas também nos preservando e nos amando, porque eu só dou para o outro aquilo que realmente eu tenho dentro de mim. Então, olha, tem uma fala, né, que eu acabei fazendo Paixão de Cristo por um tempo, né, e quando Barrabás era um dos zelotes e eles lutavam, né, pelos mais fracos, vamos dizer, né? Então, esse conceito Barrabás ladrão, na realidade, eles lutavam pelos mais fracos, né? E aí os zelotes falam para Jesus, né? Não, eu espero que você tenha vindo para nos ajudar, né? Espadas combatendo espadas, algo assim, né? Que nós vamos lutar pelas espadas. E aí ele diz, eu não vim para ensinar a lei das espadas, eu vim para ensinar a lei do amor, e nós só vamos vencer essa guerra com amor.
Então, acho que isso é o mais forte, né? Eu acho que eu já vi muita gente falar assim, tudo bem, não é olho por olho, dente por dente, mas eu vou passar então de bobo, que foi isso que a Terezinha falou, né? Dar a outra face, não é isso. Eu me lembro um dia que a gente estava estudando os 10 mandamentos e alguém lá no grupo da fraternidade falou uma coisa muito forte. Se eu exercer a primeira lei, que é a lei do amor, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo sobre todas as coisas, automaticamente o resto cai por terra, porque quem ama não mata, quem ama não fere o outro, quem ama não desonra, quem ama não trai. Então, assim, a lei do amor que Cristo veio ensinar não é para ninguém ser tonto, é porque esta imagem de passar de tonto tem a ver ainda com o estágio que nós estamos, que nós nem conseguimos ver o bem que os dois podem, o bem une os dois, né? Eu não preciso competir, eu não preciso lutar, né? Mas nós ainda não estamos, então a gente sempre acha, eu vou passar de bobo do outro. Isso é um pensamento ainda muito da região densa, muito do tirar vantagem, muito de um tem que ganhar, o outro tem que perder, né? E não é isso que Cristo veio ensinar. Por isso que eu falei, nós ainda estamos num estágio que nós não aprendemos nem o que ele veio ensinar, né? Você quer dizer que nós nem entendemos o que ele quis dizer ainda? Com certeza. E eu gosto dessa questão do exemplo. Então, eu vou dizer assim, às vezes eu passo em algum lugar que não tem nada a ver comigo, e tem um papel caído no chão e eu falo assim, sabe quando eu dou aquela passada e falo assim, tudo bem, né, tá na rodoviária, não fui eu que joguei, né? Gente, mas eu tô neurótica, assim, eu não consigo, eu tenho que abaixar, pegar o papel e jogar no lixo, né? Então, você eu tem acho toque? que são É toque? Acho que é toque. Mas é esse princípio, né? Se eu chego num banheiro e ele tá desorganizado, eu sempre dou uma organizada, assim, sabe? Então, assim, eu acho que a gente vai aprendendo, né? Mas não é porque eu tenho que mostrar para os outros, porque nesses lugares não tem... É que é o meu princípio que começa para algo, e outras eu ainda não faço, e eu não sou modelo para outros, e eu admiro quem é. Eu estou dando um exemplo de onde acontece comigo, e eu não falo para mostrar, eu não faço para mostrar para ninguém, eu faço porque simplesmente isso hoje me incomoda, entendeu? Ô Luiz, Oi. Cabe uma pergunta sobre o ponto anterior que você fez de questionamento, para cada um de nós, né, a nós mesmos perguntar, quantos de nós escutamos a Jesus? Ou a Cristo Jesus? Quem na humanidade o escuta no seu dia a dia? Nossa, muito bem forte e bem oportuna a sua colocação. Você tem que fazer aquilo que está no livrinho lá, a imitação de Cristo, sabe? Colocar, tudo que você vai fazer, você coloca. Como é que Cristo faria isso daqui? Então é diferente do que eu estou fazendo. Tá certinho, legal. Como bem colocou a Terezinha, é realmente algo muito forte, pessoal. Forte. E não é algo que dá para se falar assim de maneira tão tranquila e aberta. Tem que ser meditação, né? É muito forte. Cabe a cada um enquanto indivíduo, a cada um fazer essa pergunta diariamente. Né? Se a gente começar nas pequenas coisas, né? Boa. Se eu começar deixando os lugares onde eu entro igual ou melhor para quem vai entrar, então, outro dia eu vi uma frase de um vídeo, acho que era motivacional, de um general, e ele dizia assim, comece arrumando sua cama, né? Então, vamos começar fazendo o nosso pequeno passo e o demais vem, né? Vem por acréscimo, né?
Esse foi o exemplo que eu dei outro dia, mas não é só esse. No nosso dia a dia, qual é o nosso esforço nas 12 horas que a gente fica aí, mais, 16 horas mais ou menos que a gente fica acordado, em termos de estar acordado vivendo no mundo físico, nós somos provados 24 horas do dia, mas nessas 16 horas, o que a gente está fazendo aí? Quais são as nossas ações? Elas são positivas? Nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas palavras, nossas ações. São nas pequeninas coisas, porque se a gente não é capaz de passar numa prova pequenina, como a gente vai ser capaz de passar em provas um pouquinho maior e assim sucessivamente? Boa. Muito bem, muito bem. Então, pessoal, que as rosas floresçam em vossa cruz. E na vossa também. Na vossa também. Oração Rosa Cruz. Não te pedimos mais luz, ó Deus, senão olhos para ver a luz que já existe. Não te pedimos canções mais doces, senão ouvidos para ouvir as presentes melodias. Não te pedimos mais força, senão o modo de usar o poder que já possuímos. Não mais amor, senão habilidade para transformar a cólera em ternura. Não mais alegria, senão como sentir mais próxima essa inefável presença, para dar aos outros tudo que já temos de entusiasmo e de coragem. Não te pedimos mais dons, amado Deus, mas apenas senso para perceber e melhor usar os dons preciosos que já recebemos de ti. Faze que dominemos todos os temores, que conheçamos todas as santas alegrias, para que sejamos os amigos que desejamos ser, para transmitir a verdade que conhecemos, para que amemos a pureza, para que busquemos o bem, e com todo o nosso poder possamos elevar todas as almas, a fim de que vivam em harmonia e na luz de uma perfeita liberdade, e que as rosas floresçam em vossa cruz. E na vossa também.